Campeonato Brasileiro da Série A, o Atlético perdeu para o Paranaense, o Furacão, pelo placar de 2-0 e completou 10 jogos sem vitórias em seu estádio Antônio Ascioli. Foi a volta do torcedor para o estádio Antônio Ascioli, nos braços do povo, e o Atlético perdeu para o Paranaense, o Furacão, pelo placar de 2-0. Vem aí a opinião do Carlos Eduardo Tinho, nosso maestro. Por que o Atlético perdeu de 2-0, hein, Tinho? Lopes, o Atlético, nem o torcedor conseguiu fazer o Atlético fazer uma grande partida. Voltou o torcedor a campo, mas o Atlético continuou com aquele futebol ruim dentro do Ascioli. O primeiro tempo bastante truncado, onde o Atlético Paranaense se defendeu muito bem, mas não criou tantas oportunidades, e o Atlético Goianiense não conseguiu criar boas chances. E numa falha do sistema defensivo, numa falha de reposição ali, principalmente do Ronald, que não acompanhou o Marcinho, o Atlético Paranaense conseguiu fazer o seu gol no primeiro tempo, no lindo passe do Terans também, que teve a liberdade para criar. No segundo tempo, o Dragão veio para cima da equipe do Atlético Paranaense, mas aí mais um erro. Perdeu a bola ali o Matheus Barbosa, que não fez uma boa partida, acabou armando o contra-ataque, e aí o Nicão puxou e acabou na finalização do Terans, que originou no segundo gol. Aí a situação ficou muito complicada. O Eduardo Souza até tentou, Lopes, mas não conseguiu, colocou o time para cima, teve algumas oportunidades no final do jogo, mas não conseguiu diminuir, porque o Atlético Paranaense é muito bom time e mereceu a vitória. Bom, nessa vitória por 2-0, os destaques do Atlético, né? Mesmo com derrota, alguém saiu bem. E quem foi mal do time do Atlético? Aqueles que saíram um pouquinho melhor e aqueles que ficaram devendo e que devem pagar no próximo jogo contra o Fluminense, Tim? Devendo, muitos ficaram, viu, Lopes? Mas eu gostei, mais uma vez, do Éder pela regularidade, não teve culpa nos gols da equipe do Atlético Paranaense. O William Maranhão, naquela função dele ali, por mais que no primeiro tempo ele deu a liberdade um pouquinho pro Terans ali criar, mas ele é firme na marcação. E lá na frente o Zé Roberto. O Zé Roberto é um jogador que luta muito, que briga, que tenta, até em certos momentos do jogo, ele veio para fazer a armação. Então foi esses três aí que para mim foram mais regulares. Ninguém jogou uma grande partida. Agora mal, para mim, o João Paulo não fez uma boa partida, assim como o André Luiz ficou devendo. Matheus Barbosa, que a gente tinha uma expectativa grande porque tinha feito uma boa partida diante do Fortaleza, também não jogou bem. O Natanael voltou, não comprometeu, mas eu esperava um pouco mais dele, assim como o próprio Ronald, a gente esperava mais pelo que mostrou diante do Fortaleza principalmente. Tim, e agora? Como é que faz? O João Paulo Sanches está aí auxiliando, o Eduardo Souza é o técnico interino. A gente falou depois do jogo do Fortaleza que ele deveria ser efetivado, continuar. Depois desse tropeço em casa, é hora de pensar um pouquinho nessa sequência de 2 jogos que o Atlético tem? Lopes, o treinador interino, ele é sempre importante para dar uma tranquilidade para a diretoria trabalhar em busca do novo técnico. O Eduardo Souza é um treinador que eu gosto, eu acho ele bom treinador, realmente ele fez um baita trabalho diante do Fortaleza. Hoje, ele não colocou o time da forma agressiva no primeiro tempo, eu esperava até um pouco mais do Atlético Goianiense indo para cima do Furacão, acabou não indo. Depois que leva o segundo gol, aí sim ele mostrou coragem, aí ele abriu, colocou o time para cima, colocou o time ali num 4-2-4, ficou exposto, mas buscou as oportunidades e inclusive teve boas oportunidades. O goleiro Santos do Atlético Paranaense fez grandes defesas, mas eu ainda continuaria com ele. Não é hora de desespero em buscar qualquer treinador no mercado, não. Eu deixaria o Eduardo Souza por enquanto e ir buscando com o tempo esse novo treinador, e não só para essa temporada, já pensando num treinador na temporada de 2022 também, Lopes. Obrigado ao comentarista Carlos Eduardo Tim, ele comentou Atlético 0, Dragão 0, 2 para o Furacão, Atlético Paranaense. Os próximos jogos do Atlético agora são fora de casa. Joga no sábado no Rio de Janeiro contra o Fluminense e depois já tem um jogo logo na segunda-feira contra o Bragantino. 2 jogos fora de casa, contra o Fluminense e contra o Bragantino. Repito, o estádio Antônio Ascioli com a volta da galera. O Atlético perdeu 2-0 para o Atlético Paranaense.